Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast de clínica médica para atualização e revisão. Meu nome é Pedro Magno. Meu nome é Frederico Amorim. E hoje a gente trouxe um convidado que faz tempo que a gente tá querendo chamar ele, né, Verdade, Fred? verdade. Se apresenta aí, Amir. Fala, galera, beleza? Quem queria muito tempo vir pra cá era eu. O Amir que é nosso parceiro de trabalho ali, meu, do João e do Iago, né? Nós quatro somos os chefes no pronto-socorro do Hospital São Paulo, né, Amir? Brilham nesse pronto-socorro. Com certeza, galera. Se apresenta aí, fala de onde você é. Fala, galera, meu nome é Amir, eu sou do interior do Rio de Janeiro. Vim aqui pra São Paulo, acho que como todo mundo, né, em busca de conhecimento aqui. Fiz residência no servidor e fiz R3 de clínica na Unifesp, foi onde eu conheci os meninos. Top. Faço parte lá da Sim também, né, que é parceiro aqui da galera. Que já gravou episódio com a gente, né? Top, né? Episódio top. Boa, então a gente aí contribuindo pra todo mundo que gosta de clínica médica e de emergência, né? Maravilha. E hoje a gente vai falar sobre derrame pleural, né? Voltando ao TDC Lab depois de muito tempo, né? Exato. O TDC Lab que é essa categoria de podcast dentro do TDC que é pra focar no exame laboratorial, né? A gente não vai falar de uma clínica, não é um caso clínico, não é uma doença, e sim a análise do exame pelo exame, né? A gente já falou de líquido acítico, já falou de líquor, já falou de troponina, e agora a gente tá aqui pra falar de derrame pleural, né? Derrame pleural que a gente já comentou um pouquinho no episódio número 6. O episódio com o nosso primeiro convidado, Igor Pedrobon, que a gente falou ali de derrame pleural e lesão renal aguda. Isso. Então, como é um episódio que tem muitas outras coisas sendo faladas, a gente falou, não, tá na hora de fazer um dedicado pra derrame pleural, né? Tinha que ter, né? Tinha que ter. Show de bola. Não, eu tenho que deixar a minha tietada aqui. Sou ouvinte aqui do TDC ferrenho desde o primeiro episódio. Top. Infecção urinária de repetição. E desde então, sigo a página que é muito boa, galera. Massa, meu, massa. Não, se o cara gostou do primeiro episódio, aí... Microfone de lapela, mesa de bar, que vocês falavam. Não, e o Amir, assim, dando uma amostra pras pessoas de quem é o Amir, ele chegou aqui na gravação e falou assim, cara, eu sou muito ruim com tecnologia, eu sou meu tiozão. E aí ele simplesmente abre 2 iPads na frente dele, tá? 2 tablets na frente dele, tá mexendo nos dois ao mesmo tempo, com caneta, sem caneta. Eu falei, cara, se isso é ser ruim, né? Que o cara é bom, né? Qual que é o parâmetro do cara? Mas antes disso eu tava com vergonha de entrar no estúdio deles aqui. Entrei no prédio que não tinha nem roupa pra entrar aqui. Ah, para que isso, cara? Tá aqui o Fred Chinelo, pelo amor de Deus. Mas bora pro episódio? Bora. Cara, vamos estruturar então o episódio primeiro. A gente vai começar com quando funcionar um derrame pleural. Beleza. Depois a gente vai falar da diferenciação de transudato para exudato. Os critérios de Light. Aí, em seguida, falar um pouco de celularidade. Tá. Aí, depois de celularidade, vamos falar um pouco sobre derrame parapneumônico, tuberculose, malignidade e, por último, umas coisinhas a mais. Beleza, Fred. Então, começando com quando funcionar, e aqui eu não quero perder muito tempo não, eu quero já ir direto pra análise do líquido mesmo, a gente falar de proteína, DHL, tudo aquilo. Mas a ideia é que você nunca vai de cara pensar que esse paciente tem um derrame pleural vai funcionar, porque os sintomas são bem inespecíficos, né? Geralmente derrame pleural é uma surpresa pra você. Entendi. Você desconfiou no exame físico, ou o paciente tinha alguma queixa respiratória que você não sabia bem, fez uma imagem, e aí foi surpreendido com o derrame pleural. E aí vem a dúvida, preciso puncionar ou não? Tá. E a ideia é, você sempre vai querer puncionar. Até porque tem causas que você mencionou, como câncer, tuberculose, e você não quer deixar passar esses diagnósticos. Então eu vou falar assim, ó, sempre você quer puncionar, mas tem 2 situações aonde você vai não puncionar, então. Tá bom. Então a regra não é quando funciona, é quando não funciona. Perfeito. Quando que eu não funciono? A primeira é muito fácil, tá? Quando eu não consigo. Quando tá muito pequeno, tá? Roubou. Ah, não ajudou, né? Não ajudou nessa. Exato, aqui eu tô quase querendo tirar a ansiedade da pessoa que tá ouvindo a gente, né? Porque às vezes fica, nossa, eu devia ter funcionado ou não. Cara, se for muito pequeno, fica tranquilo. Deve ser só um quadro inflamatório viral ou algo que vai aumentar depois e aí vai ficar mais fácil de funcionar. Tá. Mas a dúvida é assim, o que é pequeno, né? O que é fácil de funcionar? As referências mais atuais, eles têm trabalhado muito com ultrassom, tomografia, que se tiver um volume estimado de 50, 70 ml já daria para funcionar. Mas a ideia é que se a coluna de líquido for maior do que 1 centímetro, isso você consegue estimar naquela posição de Laurel. Famoso Laurel. Isso, você pede pro paciente fazer uma radiografia deitado com ondas horizontais. Se o derrame pleural na hora que escorrer for maior do que 1 centímetro, deve dar para puncionar. Tá. A segunda indicação de não puncionar um derrame pleural
é quando tá muito óbvio que o paciente tem insuficiência cardíaca. É edema de membro inferior, é um derrame pleural bilateral, é turgência jugular, dispneia paroxística noturna. Tudo leva a crer que isso é uma insuficiência cardíaca. E aí você vai falar que, não, esse derrame pleural tá na conta da hipervolemia que ele tem, do quadro de reajuste de volume que ele tem, que eu, na real, só preciso organizar esse volume dentro dele, não preciso me preocupar com esse derrame pleural. O cara chegou encharcado e entre as coisas encharcadas tá o pulmão, é isso, né? Perfeito, perfeito. Só que assim também, né? Não é só porque o paciente tem insuficiência cardíaca que ele ganhou um passe livre para nunca ser puncionado, né? O paciente com insuficiência cardíaca, ele pode ter uma neoplasia, pode ter uma tuberculose. Então assim, chega um paciente com IC, derrame pleural, mas ele tem muita febre ou dor pleurítica, ou ele tem um derrame pleural unilateral, ou você tentou fazer o manejo inicial para IC e ele continua com o derrame pleural, tudo isso tem que levantar suspeita, algo não tá bem claro, será que é só IC mesmo? Será que não tem algo a mais nessa pleura? Aqui vai valer a pena puncionar. Fechado. Tem uma terceira causa, Pedrão, que a gente acaba vendo mais em UTI, né? Mas é o paciente do pós-operatório de cirurgia cardíaca. Eles costumam fazer um derrame e, óbvio, né? Você não vai dar uma puncionada naquele tórax ali. Isso é legal, Amir, porque tem várias listas de causas de derrame pleural que sempre bota essa, né? Pós-cirurgia cardíaca, né? Boa. Tá, a gente falou de quando não puncionar. Mas vamos dizer que eu decidi puncionar, então não é uma dessas três que a gente comentou. E aí, acho que a principal diferenciação aqui, Amir, é transsudato versus exsudato. É o que a gente aprende sempre. E aí? Perfeito, Fredão. Porque eu acho que a grande dúvida que a gente tem é que o Pedro até já chegou a comentar. Se a doença é da pleura ou se é uma doença sistêmica que repercute lá no pulmão. Então, o passo inicial para a gente poder dividir aí vai ser através dos famosos critérios de Light. No passado, até tentaram outras maneiras de fazer essa diferenciação, mas performavam muito mal. Tipo, antigamente a gente tentava ver pela característica do líquido, ver se era espesso, se não era. Mas o importante é a gente chegar do ponto que o Light apareceu, né? Que esse cara é sensacional. A gente vai falar bastante dele aqui hoje. Dr. Rafael Coelho é fã do Light. Né? Exato. Quem ouviu o episódio número 6 sabe que o Rafael sabe a história por trás do Light, né? Exato. O que o Light pensou, pessoal? Ele queria pegar alguma coisa que eu encontrasse na pleura, que fosse sugestivo de inflamação, como, por exemplo, a presença do DHL, e alguma coisa que mostrasse que aquela permeabilidade daquela pleura estava aumentada, que por ele usaria a proteína. E a partir de então, ele tentou fazer os critérios. Naquela ideia que se tiver a favor de inflamação, isso deve ser um exudato e a doença está na pleura, né? Exatamente. Então, na verdade, a origem do trabalho, até o Rafa comenta nesse episódio também, mas foi bem braçal. Porque o que ele foi fazendo? Ele foi pegando um monte de paciente e foi vendo qual paciente era compatível com o exudato e qual paciente era compatível com o transudato e criou esses critérios. Boa. É importante a gente saber disso, que na verdade ele queria não deixar passar nenhum exudato. A ideia dele não era precisamente diferenciar transudato de exudato. Ele queria principalmente não deixar passar nenhum exudato, porque geralmente são doenças com prognóstico um pouco pior ou que exigem um manejo mais específico. Tu tá dizendo então que ele tá tentando ser o mais sensível possível, mas às vezes não tão específico, é isso, né? Perfeito, Fred. A gente já vai falar um pouquinho das críticas do critério, que o pessoal martela muito a ideia que ele fez um critério pouco específico. Mas a ideia dele não era ser específico, é tentar ser o mais sensível possível. Top. Isso é bem importante, Amir, que você falou, vou até enfatizar que a ideia do critério de Light é não deixar passar nenhuma doença que pode estar na pleura, né? Porque se eu falar que é transudato, eu vou parar de olhar a pleura e vou olhar outras coisas. Então, eu vou ter uma sensibilidade alta, porque aí eu tenho certeza que na pleura não tá, se o critério de Light vier negativo, né? Perfeito, Pedro. Só que a gente tá falando do Light e a gente não falou nem do critério ainda pro pessoal. Manda lá. Então, pessoal, o critério é o seguinte. Eu vou pegar a proteína do líquido, certo? E vou dividir sobre a proteína sérica. Se essa razão for maior do que 0,5, vai sugerir que é um exudato. É o que a gente falou. Se eu tiver, então, mais proteína no líquido do que no sangue, significa que aquele líquido ali está rico em proteína, então a permeabilidade vascular está aumentada. O outro critério é o LDH do líquido sobre o LDH do sangue. Se essa relação também estiver acima de 0,6, é porque tem muito LDH na pleura, que fala a favor que tem uma inflamação ali local. Boa. E o último critério é o LDH isoladamente maior do que 2/3 do limite superior na própria pleura. Então, só lembrando que se eu quiser aplicar os critérios de Light, eu vou ter que lembrar de pedir esses exames séricos no mesmo tempo, né? Perfeito, Fred. E lembrando que a ideia aqui é ser sensível. Então, qualquer um dos 3 positivos significa que é um exudato. Então, se eu tiver um dos 3, já é o suficiente para falar que é um exudato e eu continuar preocupado com a pleura do paciente, né? Perfeito.
É interessante, só para título de curiosidade médica aí, que o artigo original ele tinha 150 pacientes, né? O cara acertou 102 dos 103 exudatos. Porra! E dos transudatos, o cara acertou 46 dos 47. Ah, foi ótimo, né? O cara mandou bem demais. Isso deu uma sensibilidade de 99% e uma especificidade de 98%. Mas era uma amostra pequena, por isso que depois... Só curiosidade também, né, que esse trabalho demorou para ser aceito, foi um parto para ele conseguir, de fato, divulgar esses critérios, e o pessoal, em seguida, começou a replicar em outras populações, e acabaram vendo que realmente dava muito certo. A questão é que ele, de novo, ele pecava na especificidade. Ele mantinha essa sensibilidade muito alta, porém a especificidade foi caindo conforme a amostra de pacientes era maior. Legal. A ideia é que tinha alguns pacientes que ele marcava que era exudato, mas na real ainda era transudato, né? Que a pleura não era tão preocupante assim. É bom ter essa noção na prática, né? Porque quando o paciente vem com um critério de Light positivo, pensar, tinha alguns que talvez não seja exudato, eu tenho que ter essa mentalidade. Enquanto se vier baixo, eu tô bem tranquilo de que não deve ser, né? Tem um artigo que é muito legal, que ele diz o seguinte, se existe papel aí para os critérios de Light depois de meio século depois da invenção, e o próprio Light, ele juntou uma corte de pacientes aí de 5.299 pacientes. Meu e ele Deus. conseguiu provar que a sensibilidade ainda continuava de 98%, só que a especificidade caía para 72%. E como o Fred falou, ou seja, o principal tem um valor preditivo negativo muito alto para afastar exudato. E assim, ó, vamos falar real. O Light pegou ranço dessa briga, né? Alguém virou pra ele e falou que o critério de Light não é bom. Aí ele falou assim, ó, quer saber? Eu vou juntar 5.000 pessoas 5 agora. 5.000 derrames pleurais. Não, cara, que é isso, Isso cara? é muito, cara. Não, é claramente assim, vamos acalmar um pouquinho, né, Light? Vamos entender que o pessoal só fez uma crítica. Imagina o cara lendo puto assim, pô. Quer saber? Você achou 100 pouco? Eu vou fazer 5.000 agora, né? Imagina se a gente reclamar dele agora, né? Qual que é o número de pessoas que ele vai arranjar, né? Então, acho que a ideia é entender que o critério de Light, ele é um excelente critério sensível pra dizer sobre exudato, né? Pessoal, eu tô fãzão do Light aqui, né? Rafael tá em casa lá comemorando, mas a questão... Vocês têm que ver a cara de empolgado do amigo falando do Light. Exato, né? Não, é difícil, cara, é difícil não empolgar. Mas assim, tem algumas críticas que eu vou citar aqui que eu acho interessantes e o próprio Light ainda ele já dá alternativa pra gente. Manda. Vamos lá. Primeiro que realmente o critério é pouco específico, mas depois a gente vai comentar que a gente vai usar outras coisas para tentar contornar essa pouca especificidade do Light. Segundo que ele usa valor dicotômico, né? Então assim, poxa, o cara tem um LDH ali, essa relação maior do que 0,49. Aí você não vai poder classificar o cara como exudato, porque é 0,49 não é 0,5. Eu acho essa crítica muito boa, tá, Mir? Porque é o seguinte, ó, às vezes a gente usa na medicina uns critérios que são muito absolutos, sabe? Por exemplo, GASA 1.1, HB menor que 7, são critérios que se o valor vem muito próximo desse corte, se você repetir o exame no mesmo dia, ele pode mudar. Então tem que ter um pouquinho de jogo de cintura e entender que é um corte arbitrário, que valores muito próximos desse corte, eles ficam mais imprecisos, né? É aquela ideia que todo corte absoluto, se eu tô nos extremos, ele é bom, se eu tô muito próximo dele, eu tenho que relevar, né? Show. Perfeito. Terceira crítica, né, que a gente precisaria do sangue e da pleura que o Fred falou. E direto a gente esquece de coletar o exame de sangue do paciente, não raro, né? Até tem esse terceiro critério, que é o DHL da pleura maior do que 2/3 do valor de referência, mas depois você vai me falar que tem algumas outras alternativas para isso também, né? Exatamente. Se você usar uma combinação, né, desse LDH do líquido com o colesterol do líquido acima de 40 a 55, dependendo da referência, você consegue um critério equivalente ao Light puro em relação à sensibilidade. Então Show. Poderia ajudar a gente. Cara, a primeira vez que eu vi isso, pedir colesterol no líquido pleural, você fala, meu Deus, mas ajuda, né, pô? Com certeza, né? E tem uma coisa também interessante, que é o seguinte, porque quando os critérios de Light foram inventados, qual que era a referência que o cara usava para saber se era um exudato ou um transudato? Era julgamento clínico e barra, né, mais ou menos o cara tinha ideia do diagnóstico do paciente. Certo. Então a gente não tinha um padrão ouro para tentar saber se era realmente o exudato ou um transudato anteriormente. Tá. Então fica meio vago essa referência de por que era exudato ou transudato. Beleza. Para piorar, quinto, crítica, né, que existem derrames de múltiplas etiologias. Um paciente pode ter um derrame de um lado causado por duas doenças. Nada impede que um paciente tenha tuberculose e insuficiência cardíaca. Ou até um derrame pneumônico descompensando uma IC. Então, a gente vai ficar dicotomizando uma coisa que também pode ter mais de uma etiologia. E é bem comum isso, né? Mais de uma causa pro mesmo derrame pleural, né? Então, na penúltima crítica minha aqui é o seguinte, cara. Pô, tem causa que pode causar tanto transudato quanto exudato.
Então você tentar matar a etiologia só pela punção fica um pouco complicado. Por exemplo, a amiloidose. O paciente pode ter tanto o transudato quanto o exudato. Então não te ajudaria na hora de chegar no critério final, né? Boa, Amir. E o principal, que eu ia falar que a gente ia comentar um pouquinho mais pra frente, é que dá pra melhorar a especificidade do light, né? Como a gente comentou, o grande problema do light é a especificidade, e grande parte dessa falha na especificidade são por algumas situações específicas. Por exemplo, o paciente que tem insuficiência cardíaca está usando muito diurético. A gente sabe que esse paciente, se ele está, entre aspas, secando aquele líquido ali que está dentro do pulmão, eu vou concentrar as coisas que estão dentro do líquido, que pode, por exemplo, aumentar o DHL do líquido, pode aumentar a proteína do líquido ali dentro. A ideia é que antes do diurético, o paciente ele tinha uma piscina de água e só 3 DHLzinho perdido, né? E aí depois de eu ter usado muito diurético, essa piscina seca e aqueles 3 DHLzinho perdido, ele aumenta a concentração. E aí, opa, parece um exudato, né? Uma situação que pode acontecer isso, Amir, é aquela ideia que eu falei no começo. Você achou que o derrame pleural era só da IC, e aí começou a tratar IC, vida que segue, e aí você quer, peraí, vamos dar uma olhada de novo no derrame pleural pra ver se sumiu. E aí o paciente seca, mas o derrame pleural continua. Opa, tá na hora de puncionar. E aí essa punção que pode te enganar, né? Pode parecer que é um exudato, porque aqueles 3 DHLzinho que estavam perdidos agora estão concentrados, mas na real sempre foi um transudato, né? Outra ainda, que essa eu até aprendi estudando por episódio, é que se você tiver um líquido ou com acidente de punção, ou se tiver com um líquido mais hemático, a hemácia que tá ali dentro vai produzir DHL. Então você pode acabar achando que é um exudato só pelo DHL que tá ali dentro. Top, você não hein? fecharia a proteína e fecharia o DHL. Boa. E tem só uma dica pra vocês. Primeira, que se você tem discordância entre os critérios, por exemplo, eu não tenho essa relação da proteína alta, mas eu tenho um DHL alto, isso aumenta a chance do light ter classificado errado o próprio critério, entendeu? Que a ideia é que se um tá positivo, é pros outros estarem positivo ou próximo disso, né? Se tiver muito discordante, é pra incomodar. Exatamente, Pedrão. Então, como é que a gente resolve essa situação, né? Bora lá. Bem, tem 2 coisas que vão ajudar a gente, né? Primeiro, eu posso fazer aqui é gradiente, tá, pessoal? É tipo Gasa da pleura, né? Eu posso pegar a albumina do soro menos a albumina da pleura. Se esse valor for maior do que 1,2, fala a favor de transudato. Ou eu posso pegar a proteína do soro menos a proteína da pleura, ficando acima de 3,1, que também vai falar a favor de transudato. Você poderia, a princípio, utilizar qualquer um dos 2. Só que, vamos parar pra pensar, pessoal. No próprio light, eu já tenho a proteína do soro e a proteína da pleura. Então eu posso aproveitar que eu já pedi isso no exame e tentar ver se essa diferença aí fica acima de 3,1. Então, assim, marcando, aqui é a primeira vez que a gente falou sobre subtração, né? Antes a gente tava falando tudo sobre divisão. Aqui é Gasa, é subtração. E aí, a proteína do sangue menos a proteína da pleura se for maior que 3,1. E a albumina do sangue menos a albumina da pleura se for maior do que 1,2. Tudo isso mostra uma discordância muito grande entre proteína barra albumina, então deve ser um transudato, né? Perfeito. E uma coisa interessante também, Pedrão, é o seguinte, é que você pode também jogar, em vez de 3,1, um ponto de corte para 2,5, que o pessoal viu que aumentou ainda mais a sensibilidade desse critério, sem perder a especificidade. Show. Aí começa a entrar nessa lombra de qual é o melhor corte, né? É que nem na ferritina, na anemia, né? O pessoal adora essa discussão. Mas a ideia é que se tiver bem discordante, deve ser transudato, né? Para fechar, a gente poderia, como a gente já citou, usar o próprio colesterol do líquido. Tá. Um ponto de corte de 45 parece estar legal. Ou uma proteína muito alta, maior ou igual a 3 gramas aí, também pode falar a favor de exudato. Eu gosto tanto do colesterol quanto dessa proteína sozinho, eu gosto porque não depende do problema que o Fred levantou, que é a pessoa não ter coletado o exame no sangue naquele dia que foi feita a toracocentese. Que aí você... É como se esse critério fosse assim, ó, beleza. Os médicos esquecem de pedir esse exame de sangue, eu preciso criar um critério que passa esse esquecimento que deve ocorrer em todo local, né? Fechou, Amir. Então, vamos tentar fazer aqui um resuminho do que eu peço na pleura e do que eu peço no sangue para tentar identificar transudato versus exudato. Perfeito. Então, eu vou pedir na pleura DHL, proteína, albumina, colesterol. Beleza. Até agora, a gente vai falar mais coisa ainda. Por enquanto é isso. Isso, para dividir os 2, por enquanto é isso. Beleza. E no sangue, eu vou pedir DHL, proteína e albumina. Perfeito. Show, Fred. E aí, assim, como o Amir tinha mencionado lá no começo, se eu aplico os critérios e vejo que é um transudato, nesse momento eu vou parar de pensar na pleura e esse paciente ele tem algum outro motivo para estar virado num blastose, né? Ele tá hipervolêmico por outro motivo. Certo.
Agora, se eu... Você usou com a naturalidade virado no Blastoise. Eu acho que mais de 50% dos nossos ouvintes sabem que é Blastoise. Não, sim. E os outros vão falar assim, vão ignorar, né? Como se fosse uma gíria jovem que a gente ignora, né? Uma gíria jovem. Então, apliquei os critérios, pedi esses exames, fiz as contas que o Amir mencionou, e aí ele vai me dar uma resposta. Ó, se tiver alguma coisa alterada, é exudato. Se tiver tudo falando a favor de transudato, é transudato. Fechou. E aí, se vier transudato, como a Amir mencionou, o problema não está na pleura. Tem alguma outra coisa que está fazendo o paciente ficar errado em termos de volume e que acabou sobrando um pouco de volume na pleura ali. Mas a causa, geralmente, não é ali o problema. E aqui a gente pode destacar insuficiência cardíaca, cirrose, síndrome nefrótica. Essas são as principais, né? Tem umas listas que bota mixedema, que é legal também, mas top. As principais são essas aqui. Mas, se algum dos critérios vier alterado, eu vou falar que isso é um exudato, com todas as ressalvas que o Amir já falou que a sensibilidade é boa, mas a especificidade pode perder um pouco. Então, às vezes, é um falso exudato. Mas, de qualquer forma, se apontou exudato, quer dizer que você tem que continuar investigando a pleura. Pode ter algo a mais nessa pleura e que a doença está ali. Fechou. E aqui as principais vão ser parapneumônico, tuberculose, neoplasia, doenças reumatológicas como lúpus e artrite reumatoide. Mais alguma que vocês acham que vale a pena dar destaque? Faltou falar aí dos remédios, né? Que apesar de bizarro, a gente tem que lembrar. Por exemplo, o metotrexato, que às vezes confunde o paciente com artrite reumatoide, você funciona. Na verdade, é o remédio. A mildarona entra aqui também, né? Primeiro episódio lá do TDC, lembrar também bleomicina, nitrofurantoína. Top. João sorriu agora, tá? Esse primeiro episódio eu não ouço, sabia, Amir? Eu não consigo ouvir. Eu travo, eu fico ansioso, é muito ruim, a qualidade deve estar péssima, não consigo ouvir. Tá, vocês falaram várias causas de exudato e transudato, mas e o famoso TEP? Entra em que aqui? TEP é um problema, Fred, porque assim, é famoso o TEP que ele faz os dois, né? Ele faz exudato e transudato. Mas lendo mais para esse episódio, tem revisões mais recentes, viram que o predomínio do TEP é bem mais exudato mesmo, né? Tá. A questão é que o paciente ele pode ter mais de um motivo de ter derrame pleural. Pacientes com insuficiência cardíaca têm mais chance de ter TEP, pacientes com síndrome nefrótica têm mais chance de ter TEP, então as coisas podem se confundir. Mas o TEP em si, ele faz mais exudato do que transudato. Fechou. Pedrão, última lembrança aqui, pancreatite também pode fazer exudato, tá? Boa, fechou. Essa lista inteira vai estar no show notes do nosso episódio, tá? Beleza, Fredão. Agora é o seguinte, se eu li que é transudato, vou olhar outras causas do porquê o paciente está sobrando volume. E se eu vi que é exudato, vou atrás ainda mais da pleura. E aí, nessa investigação a mais da pleura, a primeira coisa que eu vou fazer é ver a celularidade. Fechou. Tentar ver qual é o predomínio de célula que está ocorrendo dentro dessa pleura inflamada. Existe um predomínio neutrofílico? Existe um predomínio linfocítico? Tudo isso vai me direcionar. E aqui eu queria falar que existe um predomínio que me ajuda muito, tá? Que é o predomínio linfocítico. Esse predomínio ele é bom para restringir o número de causas possíveis dessas várias coisas que fazem exudato. Quando vem linfocítico, tem 2,5, vamos dizer assim, tá? Tá, então você vai me falar uma meia causa aqui, é isso, né? É porque tem duas que são muito importantes. E tem uma que é importantezinha, tá? Deixa no fundo da cabeça. Isso. Entendi. As duas muito importantes como causa de exudato linfocítico vão ser tuberculose e neoplasia. Top. E a meia, aquela que é assim, é importante, tá aqui também, mas ela é menos prevalente, são as doenças reumatológicas, principalmente artrite reumatoide. Fechou. Então, quando eu vejo um predomínio linfocítico, eu vou restringir as minhas causas possíveis e vai ficar nisso. Quando tem outro predomínio, aí é que a gente perde um pouco a nossa precisão. O leque diagnóstico continua muito amplo para valorizar, tá? Se é predomínio neutrofílico, eosinofílico, isso tudo perde um pouco a precisão para você carimbar o que é a doença do paciente. Uma coisa que é mencionada é que os neutrofílicos eles são mais início da doença da pleura e os linfocíticos são mais doenças mais avançadas. Por isso, tuberculose, neoplasia, doenças que ficam na pleura. Já a pneumonia, que é uma coisa que geralmente tem pouco tempo de duração, até o paciente ficar mal e procurar ajuda, esse derrame pleural ele é neutrofílico, ok? Uma outra forma de falar isso é que se eu pegar uma tuberculose ou um câncer muito no comecinho, talvez seja neutrofílico. E depois ele muda, se eu funcionar de novo, ele muda para linfocítico. Né? Exato. Por isso que quando é neutrofílico, pode ser muita coisa ainda. Pedrão, só tem um a mais aí, que quem for ler mais a fundo vai ver, que é sobre os mesoteliócitos. Tá. Então vira e mexe aparece essa... Famoso. Pra que serve mesoteliócito, etc. Tem um possível uso que se tiver mesoteliócito
mais que 5% na citologia, a chance de tuberculose diminui bastante. Tá. Então, geralmente, tuberculose tem menos mesoteliócito, menos de 5%. Se tiver mais, talvez não seja TB. Mas não é tão bom assim. É só algo para ficar atento. Beleza. Fechou. A gente comentou agora, né, que tem causa de derrame que tem um predomínio neutrofílico ou linfocítico. Mas o mais importante, Fred, desses neutrofílicos, qual que é? Cara, eu acho que você tá me puxando aqui pra falar de parapneumônico, né? Perfeito. Cara, então assim, só pra gente situar onde a gente tá. Parapneumônico é um derrame pleural num paciente com pneumonia. Beleza. Pronto, né? É porque geralmente a gente tá discutindo meio que o caminho inverso, né? Achei a pleura e vou atrás. Aqui o paciente tem uma pneumonia e a pleura tá meio escanteada, né? Exato, como se fosse, é como uma complicação da pneumonia. Exato. E aí lembrando que o derrame parapneumônico ele é um espectro, então ele pode começar só com uma exudação e ir evoluindo para ficando infectado pela bactéria ali em si e virar um empiema no final. Esse não é um espectro que acontece com todos os pacientes, mas pode acontecer. E nem todo empiema começou assim. A gente pode ter empiema por outros motivos, né? Então não todo empiema é parapneumônico, mas os derrames pleurais parapneumônicos podem virar um empiema. Certo. E aí, antigamente, para estudar sobre os derrames pleurais, ficava aquela dúvida de como manejar esses derrames. E antigamente via-se que alguns derrames pleurais melhoravam com antibiótico Tá. e alguns derrames pleurais a gente precisava fazer drenagem. Certo. Então, vamos pegar um monte de derrame pleural e ver quais deles precisavam de drenagem, quais não precisavam no final. E esses que precisavam de drenagem, o que tinha no derrame pleural para me predizer isso? Putz, esse derrame pleural não vai evoluir bem, é melhor eu drenar do que ficar esperando, porque uma hora ele vai precisar. Show. Lembrando que pode até ficar grave, né? Evoluir para sepse e tudo mais. Então você antecipar que esse derrame pleural é um derrame pleural ruim que precisa ser drenado é importantíssimo, né? Até porque esse derrame progredindo, as modificações inflamatórias no local deixam ele mais difícil de tratar. Boa, vai ficar cada vez mais difícil drenar eles, né? Exato, a pleura vai ficando mais espessa, ele vai ficando mais organizado e cada vez mais eu vou ter que ser mais agressivo nesse tratamento. Fechou. Então, esses derrames pleurais que precisaram de alguma abordagem depois foram chamados de derrames pleurais parapneumônicos complicados. Ok. Então eu tenho o derrame parapneumônico simples. Que só o antibiótico vai resolver. Exato. E aí o derrame parapneumônico complicado, que é aquele derrame que eu tenho dificuldade de resolver só com antibiótico e eu vou precisar de drenagem. Tá. Dentro desse derrame parapneumônico complicado, eu tenho aquele espectro que eu falei. Eu vou ter um empiema mesmo, então pus na cavidade, mas eu posso ter um espectro um pouco anterior, onde não tem claramente pus, não está 100% organizado, mas ali já é mais grave do que um derrame pleural, um parapneumônico simples. Então, Fred, pelo que você está falando, não é sinônimo, é empiema de derrame complicado. Exato, Amir. Então, aqui a gente tem dentro dos derrames parapneumônicos complicados, o empiema e o não empiema. Vamos tentar definir empiema aqui? Bora. Uma definição que é consensual de empiema é se na hora que eu drenar tiver pus. Beleza. Então, se tiver pus, a maioria dos estudos concordou que isso é um empiema. Ok. Tem uma segunda definição que aqui já é mais controversa. Alguns estudos consideraram isso como empiema, alguns não. Que é crescimento de bactéria no derrame pleural ou gram reagente, né? Identificar alguma coisa no gram. Certo. Ainda não virou pus, mas a bactéria já tá rolando lá, né? Exato. Então, alguns locais consideraram que só é empiema quando tem pus puro, alguns locais consideraram que é pus puro ou presença de bactéria ou gram. Fechou. Essa definição, se você pegar a definição da Associação Americana de Cirurgia Torácica, então, da última diretriz que é de 2016, eles consideram os dois. Tá. Então, ou pus ou presença de bactéria ou algum crescimento no gram. Fechou? Fechou. Mas aí eu preciso identificar aquele paciente que é complicado, mas não é empiema. Tá. E aí que esses estudos retrospectivos viram que qual que é o paciente que evoluiu para necessidade de drenagem nessa situação. Que só o antibiótico não ia resolver. Exato. Aqui eu tenho 3 principais exames que vão entrar nos exames que a gente vai pedir aqui. Tá? Ok. O primeiro e o mais importante, é o que mais se associou, foi o pH. Beleza. Então se eu tenho um pH, e aqui o corte varia, mas vamos pegar um corte específico que é 7.2. Tá. Se eu tiver um pH menor que 7.2, a chance é muito grande desse derrame pleural não se resolver só com antibiótico. Fechou. Lembrando que aqui eu então vou precisar de uma seringa de gasometria na hora de fazer a taroxentese, né? Pronto. Isso é uma coisa que esquece o tempo inteiro. A gente esquece na hora de coletar ou quando vai enviar para outra pessoa coletar. Por exemplo, eu vou pedir para o radiointervenção. Tem que lembrar de avisar a pessoa que vai fazer que eu preciso da gasometria. Boa. DHL e glicose, então, seriam secundários, Fred? Pronto. Aí os outros dois. DHL, e aí aqui um DHL, a gente tem um corte específico, que é maior que 1000. Então, DHL maior que 1000
e ou glicose menor que 40. Esses são um pouquinho menos do que o do pH. O pH foi o que mais se associou, mas DHL maior que 1000 e glicose menor que 40 também se associaram. Então eu tenho esses 3 exames como principais para tentar definir. Esse paciente tem um derrame pleural parapneumônico complicado, mesmo não conseguindo definir um empiema. Beleza? Uma última característica que não é laboratorial, que alguns trabalhos viram que é importante fazer drenagem também, é no derrame loculado. Então o derrame loculado também está associado a uma dificuldade de tratamento só com antibiótico, então esse derrame talvez deve ser puncionado também. Beleza, Fred. Então, eu vou pensar que só o antibiótico não vai ser suficiente, eu vou ter que drenar nas situações onde são empiema puro, seja a definição empiema igual a pus, ou empiema igual a pus, ou cultura positiva, né? Perfeito. E também vou pensar em drenar nas situações onde tem um derrame pleural parapneumônico complicado, que é um termo mais abrangente, que inclui o pH principalmente, mas também inclui a glicose e o DHL, né? Perfeito. Tem outras situações também que não são essas que o Pedro colocou, mas que também exigiriam uma prontidão para drenagem do derrame, que são os pacientes sépticos, que eu tenho que resolver aquele foco que tá ali. Beleza. Ou um derrame parapneumônico muito grande, que ocupa mais da metade do hemitórax, ou de 1 litro para cima, que é difícil resolver sozinho. Essa é uma referência do UpToDate, né? A gente leu que no UpToDate comenta isso, a Associação de Cirurgia Torácica não comenta isso, então por isso que a gente fez essa ressalva, né? Boa. Então aqui a gente falou de 3 exames para avaliar o derrame parapneumônico complicado, né? Então a gente falou de pH, glicose, DHL. Aqui vai entrar também, que a gente não comentou por cima, que é o GRAM. Beleza. E a cultura. Tá. Aqui tem uma armadilha. Bora. Não é episódio de armadilha, mas tem armadilha. Tá, vamos lá. Qual que é? Se o paciente tem derrame parapneumônico loculado, vários locos, eu posso ter diferença de resultado do exame dependendo do loco. Tá. Então pode ter loco que tem um pH maior, outro loco que tem um pH menor, e isso pode me trazer uma rasteira, entendeu? Por isso que a tendência do loculado já é drenar por si só, né? Exato, mas então eu posso ter diferença de pH dependendo do local do qual loco eu fizer. Então é pra meter essa, então. Ah, é que pegou o loco errado, né? Exato. Tá, beleza. Pedrão, vou soltar uma clinicagem aqui, Fred, que também tem que tomar cuidado, que a lidocaína pode alterar o pH. Então a mesma seringa que você tá funcionando não pode ser que você injetou anestésico. Aí Top, o cara massa, puxou. Massa. E tem uma bactéria específica que pode estar associada com pH mais alto, que é Proteus. Ah, famoso. Até aqui, achei que era na urina. Até aqui, lembrando da urina, Beleza, lembrando do episódio de urina. Tá bom. Então, um Proteus que faz derrame parapneumônico complicado ou um empiema pode ter um pH mais alto. Só essa... Fechou. E aí, assim, ó, já que todo mundo deu a armadilha do pH, eu quero falar a minha, pode ser? Então brilha. Só pra me sentir parte do grupo? Mas aqui, ó. Aqui o pH baixo é principalmente em indicação de drenagem, principalmente no parapneumônico, né? Isso. A gente tá no capítulo do parapneumônico. Porque o pH pode estar baixo por neoplasia, e aí a conduta não necessariamente é drenar, né? Pronto, então se eu vejo pH durante a investigação de um derrame pleural, eu posso ter outras etiologias não infecciosas. Você falou neoplasia, outra aqui é urinotórax. Tá bem. Beleza, acho que deu, né? E quando a sabe palavra o one-upper? Sabe aquele one-upper? O cara fala um, ele quer falar um a mais? Ah, tá. Não, acho que quando é citado urinotórax, acabou a discussão, vamos pro próximo, né? Fechado. Acho que só vale ressaltar, já que a gente falou de outras causas que alteram o pH, tem outra causa famosa que altera a glicose, que é a artrite reumatoide, né? Que faz glicoses bem baixas no líquido pleural e que também não tem nada a ver com parapneumônico, só pra citar o exame. Fechou. Só lembrando aqui, pessoal, que não todo empiema é parapneumônico. Um derrame parapneumônico pode complicar e virar um empiema, mas tem empiemas que são por outros motivos. Sem pneumonia. Exato. Então eu posso ter um trauma de tórax, eu posso ter pós-cirurgia torácica, posso ter por uma bacteremia que acabou chegando lá a bactéria e fez empiema, então não necessariamente todo empiema é parapneumônico. Boa. Já que a gente já passou pelo neutrofílico, agora faltou o linfocítico, né? E no Brasilzão, Fred, quem lidera aí? Agora você me direcionou para outra coisa, TB, né? É isso que você quer, né? Exatamente. Então, tuberculose. A gente tem algumas maneiras de ter tuberculose na pleura. A gente pode ter a tuberculose pleural por si só. A gente pode ter o empiema tuberculoso. Então, não é tão comum, mas eu posso ter formação de pus por causa de tuberculose no local. E eu posso ter até uma fístula broncopleural. Ou seja, eu tenho uma caverna que fistulizou para a pleura. Então, são vários jeitos de eu conseguir achar tuberculose na pleura. Boa. Então, Fred, você tá falando pra mim que são coisas diferentes, né? Uma, a pleura tá doente e a pleura inflamada começa a exudar ali dentro. E na outra,
é o pulmão, por exemplo, que tá doente, que explode uma caverna e joga um monte de coisa pra dentro da cavidade pleural. Exato. E aí, isso que você falou tem impacto nos exames que a gente vai fazer. Então, quando eu faço investigação de tuberculose do bicho, então se eu fizer algum exame específico para ver o bicho, se for um empiema tuberculoso, ou se for uma fístula broncopleural, ou seja, toda aquela secreção que estava na cavitação vai para a pleura, a chance de eu achar o bicho é muito maior. Se for só o derrame pleural por tuberculose, a chance de eu achar o bicho é muito menor. E aqui que eu estou querendo dizer com achar o bicho. A gente tem alguns exames para avaliar especificamente a presença de tuberculose ali. O mais famoso da tuberculose é o Bar, né? Pronto. E é o que geralmente vem negativo aqui. Tá. Então, no derrame pleural por tuberculose, não empiema, não fístula. Na tuberculose pleural, normal, né? Normal. Eu não vou ter, geralmente, Bar positivo. Tem alguns trabalhos até que falam pra nem pedir. De tão pouco que eu vou ter. Tá. Que é que o Thiaguinho teve, né? Uma tuberculose pleural normal, né? Cara, não sei. É sério, o Thiaguinho. Você conhece quem é o Thiaguinho, né? Sei. Você sabe também, né, Mir? Sei. Não, então, o Thiaguinho teve tuberculose pleural. Então a dele, o Bar veio negativo, né? Provavelmente. Beleza. O segundo jeito que eu tenho aqui é fazer uma cultura específica para micobactéria. Então eu tenho um meio de cultura que é específico. Então na hora de pedir, eu tenho que lembrar de pedir com esse detalhe. Beleza. E pode ter crescimento ali. A chance de crescer ali é um pouco maior do que do BAR, mas mesmo assim, no derrame pleural tuberculoso, eu tenho uma sensibilidade baixa. Tá bem. Então o do Thiaguinho também deve ter a cultura, não é fácil de achar. Não é fácil de achar, pode ter vindo positivo ou não. Fora, né, Fedão? Que demora uma eternidade pra ficar pronto. Meu Deus, né? 30, 45 dias, né? E aí, por último, a gente tem os métodos moleculares, que é o famoso teste rápido molecular para tuberculose. Também chamado de GeneXpert, né? Que é aquele modelo que foi o primeiro validado no Brasil, né? Isso, que é um modelo que, na verdade, foi distribuído no Brasil. Ele é distribuído no SUS, então vários locais têm acesso a esse tipo de teste. Tem um local que chama de teste rápido TRM, tem local que chama de GeneXpert, pelo né? nome da marca do aparelho, né? Bombrilzão, né? Então, só pra gente ter uma ideia aqui de sensibilidade e especificidade, a gente tem aí uma especificidade de 98,9%. Tá, então quando o teste vem alterado, deve ser tuberculose mesmo. Exato. Sensibilidade não é tão boa. A gente tem uma sensibilidade aí de 50%. Para cultura, a gente tem 20 a 30% em pacientes não HIV. Pacientes HIV já começa a subir um pouco mais. Por ser imunossuprimido, a chance maior de achar o bicho, né? E aí chega aí a próximo de 50%. Então, esses dois testes, a gente já consegue ver que eles não são muito sensíveis. Então, vai ter pacientes com tuberculose pleural que eu não vou achar o bicho por nenhum desses métodos. Beleza. Eu já vi que o BAR não é bom, a cultura é mais ou menos, e até o GeneXpert, que é bom, aqui não ajuda tanto. Então tá. Então agora eu tenho que achar um jeito de diagnosticar a tuberculose nesse paciente que pode ter vindo tudo negativo. Pode vir cultura, teste rápido molecular ou BAR. Uma coisa que eu posso tentar fazer é fazer escarro. Então existe aí uma relação de tuberculose pleural com pulmonar, dependendo do estudo que você vê, de 20 a 60%. Então tem é comum essa coexistência de doença pulmonar com doença pleural, então eu posso tentar identificar na doença pulmonar. Beleza. Mas beleza, não consegui isso, o cara não escarra, o que eu faço? Aí a gente tem um biomarcador para tentar avaliar se é TB ou não, e é o famoso ADA. Beleza. Então qual que é a ideia do ADA? É um exame que na tuberculose geralmente ele vem alto, na maioria das outras doenças ele não vem alto. Tá. Qual que é o corte que a gente vai usar aqui? Um corte consensual aqui é de 40. Então o ADA acima de 40 eu considero a chance de tuberculose muito alta. Se eu juntar um ADA acima de 40 e um derrame pleural predominantemente linfocítico, e aqui tem até uma razão que é feita, né? Linfócito sobre neutrófilo maior do que 0,75. Tá. É um jeito de me ajudar a identificar quanto linfocítico é esse derrame. Se eu tiver os dois juntos, eu posso fazer um diagnóstico presuntivo de tuberculose. E aí vai depender muito da epidemiologia também. Tô no Brasil... Facilitou, né? Facilitou. Deve ser, né? Tô num lugar assim, norte da Noruega, o cara nunca saiu de lá. Aí talvez eu possa pensar em outras coisas. Causas que podem dar ADA aumentado também, existe malignidade, empiema, mas tuberculose é o mais forte. E se for acima de 70, a chance é muito alta de ser tuberculose. O que eu já vi é que pacientes com linfoma às vezes pode ter ADAs altos, né? Até porque o ADA, adenosina deaminase, é um produto de linfócito, né? Então nos linfomas pode ter um pouco alto, mas com todo esse contexto, e principalmente no Brasil, tá tranquilo de começar a tratar, né? Pronto. Se eu não conseguir dessa forma, a outra forma que eu consigo fazer um diagnóstico presuntivo é na biópsia. Então eu faço uma biópsia e veio granuloma caseoso ou veio um achado sugestivo de tuberculose, mesmo que eu não ache o bicho, aí eu posso considerar também um diagnóstico presuntivo.
Então, se eu não achei na cultura, no teste rápido, no BAR, eu posso tentar ADA, mais linfocítico ou biópsia. São os 2 jeitos de eu fazer um diagnóstico presuntivo de TB sem ter o bicho identificado. Isso me dá um gancho para falar da outra causa de exudato linfocítico, né? Que é a dupla tuberculose e neoplasia. Boa. E que muitas vezes o diagnóstico de neoplasia também vai para biópsia, né? Já que aqui eu nem tenho um leque tão grande de exames que eu consigo fazer antes para tentar diagnosticar antes da biópsia essa neoplasia pleural, mas eu posso mandar o material para citologia oncótica, que tem uma sensibilidade em torno de 60%. Então vai ter aí 40% dos pacientes vão ter neoplasia e a citologia oncótica não vai pegar e que eu vou acabar indo para a biópsia, né? E assim, essa neoplasia ela pode vir de vários locais, o mais comum é vir do próprio pulmão, mas pode vir também principalmente da mama e casos de linfoma. E aí tem uma informação que eu queria ressaltar aqui, que é o quanto de volume é necessário para eu falar que assim, olha, não foi por culpa do volume que essa amostra veio negativa, beleza? Essa informação é top, porque é sempre essa dúvida, será que eu coletei o tanto suficiente ou não? Exato, Fred, porque quando eu mando esse líquido para citologia oncótica, eu acabei de falar que já não é um exame que tem uma sensibilidade ótima. E se eu ainda coletar menos volume do que o necessário, aí eu vou jogar minha sensibilidade lá embaixo, tá? E aí teve um trabalho retrospectivo que analisou mais de 2.000 líquidos pleurais, tá? E eles viram que o corte que parece tirar a culpa do volume de ter vindo negativo é de 75 ml. Tá. Tem trabalhos que trabalham com um pouco menos, que 50 ml não deve fazer tanta diferença, mas esse foi o maior que eu achei. Foram mais de 2.000 líquidos pleurais com neoplasia, e quando era analisado 75 ml, quando vinha negativo a culpa não era do volume, é porque o teste não é perfeito mesmo. Fechou. Uma coisa, Pedro, que eu tava estudando por episódio, eu acabei lendo, assim, que tem até uma tentativa de tentar arrumar uma maneira de diferenciar o câncer da tuberculose por alguns indicadores, né? É porque a gente disse que os 2 são linfocíticos, os 2 têm ADA. Os 2 têm exames que não são perfeitos, né? Pronto, sensibilidade baixa. Aí você fica lá, tu veio tudo negativo, putz, e aí, TB, neoplasia, TB, neoplasia. Aí nessa hora a gente pode tentar utilizar de algumas coisas que são mais características individualmente de cada um para tentar ajudar a diferenciar. Uma é que o câncer geralmente tem um DHL mais alto do que a tuberculose. Tá. E na outra, que a tuberculose, como o Fred comentou, tem muito mais linfócito e tem muito mais ADA do que a maioria dos cânceres. Então o que a gente faria? Inicialmente a gente pode dividir o DHL que a gente encontrou lá no líquido sobre o ADA. Se der uma razão aí maior do que 20, sugere malignidade, ou seja, eu tenho mais DHL do que ADA. E eu posso pegar essa razão e também dividir pelos linfócitos. Porque se eu tiver essa relação mais alta ainda, ou seja, acima de 30, significa que eu vou ter mais linfócito ainda. Eu acho que a ideia aqui não é ficar decorando ponto de corte. É a gente entender, se esse derrame tem muito mais linfócito, tem muito mais ADA, fala mais a favor de tuberculose. Se tem muito DHL, vai falar a favor de malignidade. Boa. Fechou, pessoal. Então acho que a gente conseguiu falar bastante coisa de líquido pleural. A gente começou falando de exudato versus transudato, que a gente pediu o DHL e a proteína do sangue e da pleura. Depois falamos sobre a albumina do sangue da pleura e o colesterol da pleura, certo? Depois a gente foi para a diferenciação de celularidade e depois falamos dos parapneumônios, onde foi solicitado glicose a mais que não tinha sido ainda e o pH que não tinha sido ainda. Fechou. Depois a gente foi para os exames específicos da tuberculose, dando destaque para o ADA, e o exame específico da neoplasia, que é a citologia ocótica. Top. Os 2 ficaram inconclusivos, vão para a biópsia. Fechado. Beleza? Tem alguns outros exames que eles não têm um papel muito claro, mas às vezes pode ser útil. Então eu vou falar um pouco deles, tá? Agora vem a loucura, é isso? É isso, agora vai uma lombra grande. Brace yourselves. Segura a brisa. Primeiro, BNP e FAN, tá? Dosar BNP na pleura pensando em insuficiência cardíaca e dosar FAN na pleura pensando em lúpus, tá? Os 2 são igual do sangue. Então, dosar do sangue é a mesma coisa que dosar da pleura, então dosa do sangue. Beleza? Fechou. A amilase na pleura, ela pode ser útil em pacientes que têm derrame pleural por pancreatite e ruptura esofágica, tá? Top. Os triglicerídeos na pleura pode ser dosados principalmente quando vem aquele aspecto mais leitoso, porque se vier um triglicerídeo acima de 110, fala a favor de quilotórax, que ou é trauma ou é malignidade. São as 2 principais causas de quilotórax aqui. Tá. Se o paciente não tem trauma, vai ter que ir atrás da malignidade, provavelmente, né? Não são exclusivas, mas são as principais. Um outro exame que eu queria dar destaque aqui é a creatinina na pleura, tá? Esse é top. Porque o Fred chegou a mencionar sobre o urinotórax. Se a creatinina da pleura for maior do que a creatinina do sangue, pode ser um urinotórax,
que pode estar relacionado a obstruções renais, por exemplo, fístula. Então tem essa lombra aí do urinotórax. Tem uma que é muito legal também, Pedrão, que é lá do começo, né? Puncionei. Vem aquele líquido meio sanguinolento, a gente fica com várias dúvidas. Era trauma mesmo prévio, era um hemotórax, ou eu sem querer trisquei um vasozinho ali e era só um acidente de punção, ou ainda se era um líquido mais de característica hemorrágica. Então como é que a gente vai diferenciar? Eu posso fazer um hematócito comparado à pleura com o do sangue. Boa. Se o hematócito for maior que 50% da pleura em comparação com o sangue, já é hemotórax de cara. Então quer dizer que se o hematócito do sangue vier de 44 e o da pleura vier acima de 22, deve ser hemotórax, né? Exatamente. Boa. Aí depois, o outro ponto de corte vai ser se for abaixo de 5% essa relação, que aí eu tenho certeza que foi acidente de punção, e ficar nesse meinho aí, entre 5% e 50%, a gente pode ter os derrames que tem uma característica mais hemorrágica. Que aí vai ter uma miscelânea, neoplasia, tuberculose, então... TEP. TEP, exatamente. Algo que não dá pra gente matar só por característica. Fechado. Cara, pra finalizar o bate-bola, a gente falou de bactéria e micobactéria e fungo, né? Tem fungo na pleura? Então vale a pena pedir cultura específica para fungo e pesquisa direta para fungo? Existe empiema por cândida. Meu Deus. Bizarro, né? Geralmente associado à fístula gastropleural, olha a loucura. Ou após cirurgia gástrica, principalmente mais alta, né? Pegando estômago, etc. E pode ter por ruptura esofágica. Então esses pacientes podem ter um empiema por cândida. E aspergilos pode acontecer parecido com tuberculose, onde eu tenho uma cavitação cheia de aspergilos, ela faz uma fístula para pleura, e aí eu posso ter um empiema por aspergilos na pleura. Então, são casos bem específicos, mas aí é um a mais para pensar em quando pedir cultura para fungo e pesquisa direta para fungo. Fechamos então, pessoal. Acho que a gente conseguiu falar bastante coisa de análise do líquido pleural. Se ficou faltando alguma coisa, se você ouvinte sentiu que alguma informação ainda dava para falar mais, manda pra gente nas nossas redes sociais que a gente vai ficar super feliz de receber. Boa! Então agora a gente vai para a resposta do desafio, não da semana passada, que foi um especial seleção, mas da retrasada, que foi de gota, né? Exato. Que foi o próprio Pedro que fez. Fala aí, Pedro do futuro. Olá, pessoal. Pedro Magno falando aqui. E o desafio da semana passada foi uma coisa mais estranha, né? Foi um paciente que tinha cefaleia, tinha febre, rigidez de nuca, só que o líquor dele era normal. E a pista que eu dei, já que o episódio era de gota, é que tinha uma artrite. Mas essa artrite, ela tinha uma birrefringência positiva, fazendo o diagnóstico diferencial com gota, né? Já que a gota faz a birrefringência negativa. E aí, quando a birrefringência vem positiva, o diagnóstico diferencial é de cristais de pirofosfato de cálcio, beleza? E aí, uma das manifestações clínicas dessa deposição de cristais é a síndrome do dente coroado, certo? Fazendo essa clínica muito parecida com meningite, beleza? E aí, quem acertou o desafio foi o Igor Beltrão, um colega de residência, mandou mensagem no WhatsApp aqui, curioso. Antes de saber a resposta, ele ficou desesperado para saber se era isso mesmo. E também o João Conrado e o Eduardo Cortez mandaram mensagem pra gente lá no Instagram. Valeu, um abraço, pessoal! Beleza, e agora vamos pro desafio desse episódio que, como tradição, vai vir do nosso convidado, o grande amigo. Galera, eu fiquei pensando uma semana esse desafio pra chegar aqui preparado. Top. E aí? Não, a minha meteu uns 3 desafios aqui tops, tá? Ele fez um cardápio de desafio aqui, ó. Foi. Qual vocês querem? Galera, então vamos lá. Vocês são chamados para atender uma paciente de 34 anos Tá. que está fazendo um acompanhamento aí ginecológico na tentativa de engravidar. Fechou. Quando ela começa com quadros de dispneia, você realiza o raio-x de tórax e localiza um derrame bilateral volumoso. E aí, pessoal? Beleza. Provavelmente, já podemos falar que não é insuficiência cardíaca, né? É um bilateral aí que deve ter alguma coisa a mais. Ele escondeu coisa aí, com certeza, né? Então tá. A única dica é a tentativa de engravidar, é isso? Eu acho que essa é a dica. Beleza. Fechou então. Agora vamos pros salves. Manda o seu primeiro, Amir. Já engatilha aí. Não, agora se preparem, porque eu tô prendendo na garganta aqui esse salve desde o primeiro episódio que eu queria dar. Vamos Manda. lá. Primeiro salve aí pra galera do servidor, que pediu um abraço aí. Segundo pra galera da escola, também um abraço pra todo mundo. Top. Terceiro salve pra minha irmã, que também é ouvinte, é veterinária do podcast. Massa. Lembrando aí que o critério de Light também é utilizado na veterinária. Meu Deus, Cara, não sabia disso, Isso é cara. muito top. E o último salve aí é pro Daniel da FMC, que também é ouvinte do TDC. Top. Que ele queria que eu mandasse salve pra ele. Abraço, Daniel. Abraço, Dani.
E o seu, Fred? Pra quem que vai ser o salve? Pedrão, o meu salve vai pra Camila. Ela é uma médica formada na Universidade Federal do Paraná e ela revalidou o diploma na Alemanha. Top. E o TDC fez parte da preparação para a revalidação dela. Esse foi top. Ela falou que eu via na academia, no trânsito, na faxina. Cara, um salve, um grande abraço, Camila. Abraço, Camila. E o meu vai pro Lucas Albuquerque. Ele que é acadêmico da Universidade CEUMA, lá do Maranhão. Ele, quando ele pediu salve, ele tava no 11º período, mas isso foi em dezembro, então já deve estar no 12º. Opa! Perto de se formar. Um abraço, Lucas. Um abraço. Fechamos, pessoal? Fechado. Lembrar de seguir a gente no @TideClinicagem, lá nas nossas redes sociais, tanto Instagram quanto Twitter e YouTube. Compartilha ali com a gente o que achou do episódio e se ficou alguma coisa de fora aí, vamos crescer todo mundo junto. Lembrando que no YouTube a gente tem uma série de vídeos agora de um curso que a gente participou para um pessoal de Portugal. Então tem vídeos sobre asma, poliartrite, anemia, síndrome constitucional, tem bastante coisa lá legal. Toda segunda-feira no YouTube tem um vídeo novo desse. Fechou. Valeu, Amir. Muito obrigado pela sua presença. Brilhou Valeu, demais, galera, brilhou valeu, demais. Muito top. Foi excelente ter você aqui no episódio e esperamos mais vezes. Ó, só chamar, só chamar. Top. Valeu. Valeu, falou. Falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure seu médico. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.